E já quero lançar um desafio para vocês aqui. Quem está disposto a mudar os resultados da sua empresa em 2026? Quem está disposto a isso? E a mudança começa em pequenos passos, em pequenos... Começa fazendo essa pequena mudança nesse momento. Muito bem, então podemos centralizando aqui. Quem está mais nas pontinhas, vindo mais ao centro, interagindo, talvez sentando ao lado de alguém que você vai gerar relacionamento ainda hoje. Muito bem. Todo o tempo do mundo de 1 minutinho para isso. Muito bom. Isso aí, incrível. Quem está mais à esquerda também, se sentir à vontade? Vontade. Tá tudo bem. Muito bom. Pessoal, vamos lá. Tivemos ontem um dia intenso, com algumas pautas, e eu quero ouvir de vocês, de todas as pautas ontem, de tudo aquilo que foi trazido pelo Davi, qual foi o maior insight, qual foi a maior virada de chave que você teve no primeiro dia BFR? Quem vai ser a primeira pessoa que vai levantar a mão e compartilhar um pouquinho pra gente aqui? Seja uma palavra, ou seja uma frase, uma grande virada, um grande insight que teve. Aqui, por favor. Esperar o microfone. Obrigado, sim. Gostei da parte que ele falou sobre você começar a destravar mesmo na mídia social. Tem muita gente me conhecendo hoje aqui e não me conhece, mas eu compactuo muito isso. Eu trabalho essa parte de trabalhar você antes de você conseguir aparecer, porque né, todo mundo tem que entender que tem uma história atrás, né? Tem toda uma questão que a gente estuda a política e vê para trabalhar você. Então, às vezes, não é porque você é feio, bonito ou não sabe falar. A gente tem que desconstruir um pouco essa ideia do ser perfeito e ter personalidade. Eu comprei a liberdade de ter esse estilo que vocês estão vendo aqui. Então, eu posso estar aqui assim. Eu não preciso provar nada para vocês porque vocês é quem tem que provar para o mercado. Não sou eu. Então, esse destravar do marketing, ele vem assim. Ele vem quando você entende que antes de você mesmo aparecer, você já tem que estar contando uma história. Que foi o que eu brinquei com o meu brother. Cadê aquele? O de azul. O Celso. Grande Celso. Pra ele chegar naquele... Porra, ele tá de azul? Vocês estão vendo que ele tá de azul. Ele podia ter contado uma história antes. Por que eu tô de azul? Por que eu tô nesse estilo aqui? Por que eu sou assim? Por que você compra meu produto eu sendo assim? Vocês não tem que imitar quem já é grande, porque quem já é grande já tá lá. Excelente. Então, legal que o... Esqueci o nome dele. O Davi, claro. O que ele falou foi importantíssimo. E quem não pegou esse destravar, eu estou aqui, me chamo Felipe e não tem como errar. É só olhar pro barbudo. Beleza? A gente vai trabalhar a imagem de vocês. Felipão, boa, Felipe. Muito bem. Destravar. Tem uma frase que uma vez eu ouvi, faz muito sentido para mim, talvez faça para você também. A perfeição afasta e a imperfeição aproxima. Às vezes queremos estar perfeitos para começar algo, não. Precisamos gerar conectividade através das nossas imperfeições também. Excelente. Inspirados por esse feedback do Felipe, uma segunda oportunidade. Antes de iniciarmos. Aqui, por favor. Davis. Por favor, Davis. Então, 3 palavrinhas simples aí que eu anotei ontem, né, que acho que faz muito sentido para mim. É o servir, gerar valor com propósito e usufruir. Eu acho que foi o grande aprendizado de ontem para mim. Acho que o servir, ele faz parte de todos nós, estão dentro de nós. Agora, gerar valor para as pessoas, né, com propósito. Não somente o valor solto, mas ele que tem algum propósito. E, com certeza, usufruir disso tudo, porque a gente merece. Tá? Então, acho que esses são os 3 pilares que peguei para mim ontem. Servir, gerar valor e usufruir. Excelente. Uma salva de palmas para o Davis também. Aproveite o dia. E agora, solta o som aí para nós, por favor. Nosso querido DJ BFR, Leandro. Vamos ficar em pé para receber nosso grande mentor. Cara responsável por grandes mudanças.
O segundo dia da BFR, a primeira edição de 2026, a maior BFR da história até aqui com vocês. Na Podem sentar, vamos iniciar. Quem tá animado aí? Cara, eu tô empolgadaço. Ontem à noite foi interessante porque cheguei em casa, né, e fui descansar e eu fiquei sentindo uma gratidão tremenda antes de dormir. Fiquei pensando na generosidade de Deus de me dar a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. O quanto que às vezes uma palavra, uma fala pode transformar tudo a respeito das nossas vidas e dos nossos negócios. Eu acredito muito que a gente está só no começo disso. Até o final, a gente vai conseguir amarrar todas as peças e a gente vai ter uma experiência sentida, um referencial sentido ainda mais poderoso a respeito do que nós somos, a respeito do para que empreendemos. Metodologia de gestão, a minha metodologia de receita. Mas nada disso seria suficiente para realmente proporcionar uma transformação completa e verdadeira na sua vida e cumprindo aquilo que é o meu chamado e cumprindo aquilo que é o meu propósito. Eu já rodei por muitos caminhos. Eu sou um cara novo, mas eu sou um cara extremamente curioso. Desde muito cedo eu venho buscando descobrir. Então, eu procurei em lugares, procurei em filosofias, procurei em metodologias, procurei mentores, confiei e por confiar eu quero que vocês entendam que é muito mais do que apenas honrar ou admirar. Eu depositei sobre muitos seres humanos uma responsabilidade que eles não tinham nem sequer a capacidade de sustentar. Eu criei uma expectativa de perfeição a respeito de alguns mentores, a respeito de algumas pessoas. Até que eu rodei, um desejo intenso, interno meu de encontrar um caminho. Ou, na verdade, encontrar o caminho. Eu passei por algumas situações muito tensas na minha vida. Eu passei por um período de trevas, literalmente de trevas. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu tomei um golpe de 15 milhões de reais. E o dinheiro não foi o mais importante nessa história toda. O mais pesado foi que aquilo ali gerou um risco na minha reputação, que eu sempre entendi como sendo o ativo mais importante. E o pior de tudo é que eu não tinha feito nada de errado. Muito pelo contrário. Eu estava literalmente dando o meu melhor para ajudar aquelas pessoas que estavam naquele projeto. Mesmo assim, as pessoas que eu busquei ajudar foram as pessoas que me atacaram, foram as pessoas que me acusaram. A dor da injustiça, ela é muito forte. Você saber que você está dando o seu melhor, que você está entregando com a intenção clara, positiva do teu coração, e mesmo assim as pessoas não só não reconhecem, como te tratam de maneira completamente diferente da maneira como você trataria elas. Mas o pior que aconteceu nisso foi que eu perdi a confiança nas pessoas. Eu deixei de confiar nas pessoas. Eu deixei de acreditar nas pessoas.
eu me fechei completamente para tudo. Me fechei para acreditar, briguei com Deus. Briguei com Deus mesmo, pois eu estava fazendo tudo certo. E eu olhei para Deus em um ato de rebeldia profunda, eu olhei para Deus e falei assim, como ousas? Olha que... Como ousas você? Eu estou fazendo tudo certo, diante daquilo que você me ordenou. E mesmo assim você me permite passar por uma situação dessa. Excelentíssimo eu, Senhor Davi Braga, não poderia nunca passar por uma situação como essa. Depois de um tempo eu compreendi que muito disso que aconteceu comigo veio por conta da minha própria vaidade. Veio por conta da minha própria percepção de que aquilo nunca poderia acontecer comigo. De que aquilo ali poderia apenas acontecer com as outras pessoas. Comigo, nunca. As pessoas nunca vão me enganar. Eu nunca vou cair numa pegadinha, num golpe desse. Nunca. Mas a respeito da confiança, essa foi a pior coisa que aconteceu para mim, pois eu passei a desacreditar nas pessoas e eu comecei a engordar, eu fiquei triste, eu fiquei negativo. Sabe quando a nossa percepção a respeito do mundo fica negativa? Eu passei a não sair de casa, eu passei a não querer fazer negócios, a minha perspectiva e visão a respeito das pessoas ficou péssima. Eu não sei se vocês já tomaram algum golpe. Se vocês já foram roubados ou se vocês já foram humilhados. Alguém já? Cara, dói de um tanto que... eu acho que isso dói até hoje em mim. E não foi pelo dinheiro, não. Foi por ser enganado. Traição. Pessoas que você confiou, pessoas que você ajudou, pessoas que você depositou confiança. E aquilo ali me fez entrar numa vertente muito negativa da vida. Até que um dia eu conheci um pastor. Esse pastor ele me falou uma coisa que mudou completamente a minha vida. O nome dele é J.B. Carvalho, ele é de uma igreja chamada Comunidade das Nações, é um grande amigo. Hoje. E na época ele me falou o seguinte, Davi, se você confiar nas pessoas, talvez você erre. Talvez você perca. Mas se você não confiar em ninguém, você já perdeu todas as vezes. Eu prefiro muito mais passar a acreditar, passar a confiar e estar exposto à possibilidade de às vezes falhar, às vezes errar, do que eu me colocar no lugar de ser descrente, desacreditar, deixar de sonhar. Foi nessa jornada onde estava tudo mal na minha vida que eu descobri um novo nível de intimidade com Jesus. Foi quando eu compreendi que os planos dele, de fato, eram muito melhores do que os meus. Pois eu me vi, eu percebi, eu reconheci que aquilo que me aconteceu me deixou melhor. O que era para ter sido talvez o meu fim, me preparou, me gerou casca, trouxe maturidade para compreender coisas que hoje eu compreendo. E o que eu descobri a respeito de Jesus e como que se aplica dentro dos nossos negócios é simples. Um certo dia, estava no meu escritório trabalhando, um dia normal como qualquer outro, Tiago. E toca o interfone do escritório e uma pessoa chega lá. Quero encontrar, quero sentar, quero conversar com o Davi. Falei, beleza, show de bola, pode vir. Eu conhecia essa pessoa, mas eu não estava esperando ela lá. Não era um amigo, não era alguém que eu tinha, intimidade desse tanto. E ele chegou no meu escritório e subiu lá, sentou na minha mesa e a gente começou a bater um papo e a gente começou a conversar. Nessa conversa que eu tive com esse cara, do nada, ele começa a falar algumas coisas e ele fala assim, eu senti de fazer um gesto, uma ação.
Ele tirou do pulso um relógio de 120 mil reais. E me deu. E virou as costas e foi embora. Ele nem se despediu. E aquilo ali me deixou constrangido num tanto. E os primeiros pensamentos que vieram na minha cabeça, de verdade... Fecha os olhos rapidinho. A mente, ela não distingue imaginação de realidade. Então, quando você imagina, você sente a mesma coisa que você sentiria como se tivesse de fato acontecendo agora. Imagina que alguém tirou do pulso um relógio, você aparentemente vê que é um relógio caro, você não conhece o relógio, tira do pulso e te entrega esse relógio. Entrega para você nas suas mãos esse relógio. Abre os olhos e me diz o que é que você está pensando rápido. O meu pensamento foi simples, é falso. Primeiro. Segundo, eu escutei a voz do meu pai dizendo assim, dinheiro não dá em árvore. Era um tag Howard. Segundo, me veio o pensamento, dinheiro não dá em árvore. Alguém teve esse pensamento também? Eu tive o pensamento, não existe almoço grátis. Me veio o pensamento depois, isso é muito bom para ser verdade. Vocês tiveram esse pensamento também? Fala sério. Quem teve o pensamento, isso vai me custar caro? Levanta a mão para eu ver. O que é que esse cara quer? Isso é tão forte na minha vida que eu descobri que o meu pai, ele nem lê mensagem de feliz aniversário. Pois na cabeça dele, se ele ler, ele vai estar devendo algo para a pessoa. Uma vez uma pessoa mandou uma mensagem para mim, um grande player do mercado, mandou uma mensagem para mim, perguntou assim, me manda o endereço do seu pai que eu quero mandar um presente para ele. Aí eu mandei pro meu pai e falei, ó, fulano tal pediu seu endereço. Ele falou, não dê, pois eu não quero receber presente de ninguém. Existem níveis disso. Níveis diferentes. Alguns piores, outros menos. Mas uma coisa é uma percepção geral a respeito disso. Isso vai me custar caro. Nada que eu tenho é de graça. Tudo tem que vir com esforço, com a força do meu braço. Era pior ainda, pois na hora que eu mandei mensagem para ele, perguntando o que é que eu poderia fazer por ele, porque aquilo estava me corroendo por dentro, ele falou que eu não podia fazer nada. Só que eu não acreditei, óbvio. Óbvio que eu não acreditei. Eu fiquei aguardando a ligação dele, esperei uma semana. E aí tocou meu telefone umas 2 vezes, eu falei, ele já pediu. Aquilo não saía da minha cabeça, eu tomava banho pensando naquilo. Eu ia tomar banho, sabe quando o cara tá tomando banho e vê os pensamentos intrusivos na cabeça? Sabe? Claro que fiquei. Ele me deu. É uma oferta. Não pode negar a oferta. Ele tem um propósito com aquilo. Eu não posso impedir alguém de semear na minha vida, senão eu não sou generoso. Que bom que teve essa perspectiva. Uhum. Você está vibrando nessa frequência, é incrível. Impressionante, está de boa. Não. Que eu saiba, não. Pelo contrário. Era pior. Pois eu não tinha nem sequer dado atenção para ele devida. Mesmo que às vezes, talvez ele merecesse. Muito mais do que eu dei. Eu sabia quem era a pessoa, mas... Eu vou dizer assim, eu não tinha sido o cara mais simpático do mundo com ele. Eu não tinha sido o cara mais disponível do mundo com ele. Eu não tinha feito nada diretamente por ele para merecer aquilo. Não foi um favor que eu havia feito e ele estava me fazendo um pagamento. Ou seja, não era claro o porquê que ele estava me entregando aquele relógio. Então, quando aquilo aconteceu, eu fui constrangido. Vocês entendem esse sentimento de constrangimento? Sim ou não? E esse sentimento, a resposta automática é: isso vai me custar caro. Eu vou dizer a verdade para vocês sem nenhum pudor. Eu preferia ter pago o relógio. Pelo menos, eu havia comprado ele, conquistado aquilo com a força do meu próprio braço. Eu não estaria exposto a alguém, ou
eu não estaria sentindo que eu recebi aquilo de graça. Dói receber coisas de graça. Fere o nosso ego. Fere a nossa vaidade. A gente prefere que as nossas conquistas elas venham da força do nosso braço. A força do nosso suor. E tudo que existe tem que fazer sentido. Tem que ser racional, tem que ser pela lógica. Pela lógica. 1 mais 1 igual a 2. Lógica mercantil. Lógica meritocrática. Eu te dou se você merecer. O nosso amor com os nossos filhos é baseado em lógica meritocrática. Eu amo mais se você merecer. Se você for um bom filho, comportado, respeitoso, eu te dou mais amor. Oi? É automático, né? É assim que acontece. Pois a nossa maneira de amar, ela é condicionada por uma coisa chamada amor condicional. Só que todos nós nascemos e temos dentro da gente uma coisa que um cara chamado Bob Hoffman, um dos grandes especialistas em desenvolvimento humano do mundo, chama de desejo incondicional de amar. Todos nós nascemos uma fonte desejosa de amar. Só que aos poucos a gente vai aprendendo essa lógica da linearidade, essa lógica cartesiana a respeito das coisas. De que eu só mereço 10 se eu entregar 10. Isso se materializa em milhares de coisas nas nossas vidas. Milhares. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existem 2 grupos de pessoas que vivem a vida. Existem as pessoas que vivem querendo ter razão. E existem as pessoas que ativam e podem viver o extraordinário. Quem quer ter razão vive pela lógica. Quem quer ter razão, 1 mais 1 é igual a 2. Quem quer ter razão está sempre certo. Você tem razão. Você tem razão. Fizeram mal para você. Você tem razão. A vida foi cruel contigo. Se você quiser ter razão, você compactua com aquilo que você vê com os seus olhos, fica com ela. Fique à vontade. Só que aí é uma escolha. Você escolhe entre ter razão ou ser feliz? Você escolhe entre ter razão e crescer? O que rouba a gente da versão infinita que a gente poderia ter é o excesso de racionalidade. Quando a gente é criança, a gente imagina sem limites. A gente cria de maneira desatrelada qualquer plausibilidade. Ou você já viu uma criança, na hora de sonhar e construir o castelo, ela começar a fazer conta de quantas sacas de cimento ia precisar para aquilo ser construído. E o que aquela criança tem que a gente deixou de ter? Um coração simples. Somente as pessoas que têm o coração simples, como o coração daquela criança, conseguem acreditar e confiar no extraordinário. A vida das pessoas que têm um coração simples, quase ingênuos, é muito mais fácil. Eu tenho uma péssima notícia para dar para vocês. Péssima notícia. Os pessimistas, eles costumam ter razão, Henrique. Os pessimistas costumam ter razão. Vocês estão me entendendo? Alô? Os pessimistas costumam ter razão. Em outras palavras, eles costumam estar certos. Mas são somente os otimistas que mudam o mundo. Somente os otimistas crescem. Eu prefiro fazer parte do time que vai contra a lei da lógica. Pela lógica, um jovem de 24 anos não pode estar aqui nessa sala. Pela lógica, um jovem de 24 anos não pode vender um produto de R$1 milhão. Pela lógica, o jovem de 24 anos estaria herdeiro. Estaria tomando todos. Hoje é quando? Sexta-feira? Sábado? Que horas são? 10 horas? A partir de 10 da manhã já dá para beber, né? Estaria tomando todas. Na praia. Ou nem na praia. Oi? Exato. Exato.
E o que eu estou tentando, o que eu estou comunicando para vocês, é de que a gente não precisa compactuar pela lógica. Na maioria das vezes, a gente constrói uma visão baseado na plausibilidade. A gente olha para os nossos recursos internos, a gente olha para o nosso passado, a gente olha para aquilo que a gente vem fazendo para construir a visão para frente. Total. E nunca vai enxergar, toma aí o mic, nunca vai enxergar, pois não é responsabilidade delas de ver. É sua responsabilidade de manter, ninguém tem obrigação de enxergar o nosso sonho, né? É por isso que 1% da população domina 99%, né? Porque eles não estão na lógica. É lógico para eles, né? Para quem vê, não para quem enxerga. Vocês estão escutando isso aqui? Vocês estão entendendo o que está sendo trazido? Vocês estão ou não? Quem domina são as pessoas que não compactuam com a lógica, são as pessoas que não compactuam com essa razão. Aí é muito doido, porque costumam apelidar aquelas pessoas que são mais racionais como as mais inteligentes. Esqueça isso. Para mim, muito mais inteligente do que essas pessoas que são cabeçudos são as pessoas que conseguem obter resultado. Eu acredito que a única métrica objetiva de capacidade, atenção, a única métrica objetiva de capacidade é conseguir aquilo que quer. Eu vejo pessoas que são muito mais simples do que eu, tendo muito mais resultado em várias coisas, pois simplesmente são mais simples. É por isso que, às vezes, pessoas melhores do que você ganham muito mais dinheiro que você, pois elas são mais simples. Elas decidem serem ousadas ao ponto de não deixar o futuro nas mãos do destino e simplesmente construir a sua realidade a partir daquilo que eles querem. O Mickey. Quando, imagina, quantos anos sobrevive uma empresa desde sua criação? A gente tem 42 anos em todas as fases do governo que têm sido terríveis. Uhum. E é muito difícil. Já ouvi e ouço até hoje, você é louco, você está viajando, você está sonhando. Uhum. Eu cansei de ouvir isso. Você olha para isso? Não, Eu nem olho porque para senão isso. não teria chegado até aqui. Mas tudo que você disse, você me surpreende, porque se um garoto de 24 anos, 25, 26, por uma fala, você vai ganhar mais experiência. Mas com uma fala muito real. Todo mundo fica tocado aqui no que você está falando, porque cada um se enxerga em cada momento de sua vida no que você contou. E todos nós passamos pelo que você está falando. Duvido que alguém aqui não. Duvido. Porque enquanto alguns estão indo para frente, alguém está vendo no teu pescoço onde vai te pegar. Caraca. Isso é direto, que a gente vive isso, né? Então, é difícil acreditar nas pessoas. É muito difícil. Então, quando duas pessoas sentam para conversar, fala assim, eu quero isso. E você quer o que comigo? Ou eu quero o que com você? Vamos trabalhar essa linha? Faz sentido? De maneira muito simples. A partir daí você constrói. Porque se eu quiser algo que você não quer, não vira. E se você quiser algo que eu não quero, não posso, também não vira. Uhum. Vamos construir. Eu falo para as pessoas que chegam para a gente, tem muita gente que chega para a gente não é melhor que ninguém também, óbvio. Olha, vem comigo que a gente vai montar no quilômetro 42. Tenho 42 anos. Não começou ontem, quilômetro 42. Isso não vale nada. Vale muito. Pois é, então... Horas de voo. Exatamente, é a vida sem dormir, ou isso, aquilo, acreditando, trabalhando, sacrificando os filhos, a família. Eu fiz isso, talvez você vai fazer isso ainda que você não queira. Talvez. Não. Você vai fazer ainda que você não queira. Vou Porque não. quando você está sujeito a algo que te prende, você vai ter que estar nesse trem, nesse TGV, Mas eu e não você vai... Com todo amor, eu não estou exposto a isso. A maneira como eu quero construir a minha vida, a metodologia de quem me ensinou, é a metodologia de você ganhar o mundo sem perder sua alma. Uhum. Eu não vou abrir mão da minha família para crescer em nada e eu vou crescer exponencialmente. Essa visão é uma visão racional. É uma visão de para ter algo eu tenho que perder um outro algo. A maioria das pessoas do mundo tem uma visão empregada dentro delas, que para alguém ganhar, alguém tem que perder. É a mesma lógica da visão. Isso, ou para eu ter algo, eu tenho que abrir mão de outro algo. Quem foi que disse que eu também não posso ganhar? Eu não posso crescer por isso uma tem que empresa... ser conversado e esses pontos de vista têm que ser apurados para que faça sentido para todo mundo. Porque se você não estiver feliz, a outra parte não está feliz. E se outro estiver feliz e não fizer sentido, não anda.
Mas eu queria saber como acabou a história do relógio. Vou contar. Obrigado. E aí, tocou meu telefone. Uma semana depois, esse cara... uma semana tocou no telefone, achei que era ele. Passou mais uma semana, tocou meu telefone e de fato era ele. Antes de eu atender meu telefone, eu falei: ah! Você achou que eu era besta? Eu sabia que ia chegar essa conta. Chegou a hora de pagar essa conta. Aí eu já liguei todo armado, falei assim: e aí, o que é que você quer? O que é que você quer? Aí ele pegou no telefone e falou pra mim assim: eu quero te convidar pra gente tomar um vinho. Ele vai pedir algo pra mim nesse vinho. E esse safado ainda vai me embebedar pra pedir depois. Vai pedir mais. Aí eu fui lá, um sítio, um negócio enorme, um sítio dele. Passou o dia inteiro e eu, caraca, louco pra perguntar o que ele queria. E eu passei o dia incomodado, agoniado mesmo, tipo ansioso com aquilo. Vai vir o golpe em algum momento, a facada em algum momento. A facada vem. Andamos o dia todo, sentamos para finalmente tomar o vinho. Nesse momento que a gente sentou para tomar o vinho, tomamos algumas taças e eu acho que eu ganhei a confiança para finalmente fazer a pergunta para ele. O que é que você acha que eu perguntei? Oi? O que é que você quer de mim, cara? O que é que você quer de mim? O que é que eu posso te ajudar? E ele, naquele momento exato, eu vi o céu se abrindo. Para quem é espiritual, para quem não é espiritual, vai ter dificuldade de entender daqui para frente. O céu se abriu e desceu uma presença do Espírito Santo parecida com a presença que vai descer aqui agora. E ele falou o seguinte: meu jovem, com a voz sensata, forte e clara. Meu jovem, hoje é o dia que você vai entender da graça. A graça nunca foi de graça. Esse preço já foi pago por você. E você, como filho, merece usufruir daquilo de melhor que existe para se usufruir do planeta. Entenda, esse presente é um presente meu. A fala continuou um pouco e eu constrangido com aquilo, e veio uma voz de pai, sabendo que o filho está sofrendo, está nervoso, ou está ansioso, e vem uma voz dizendo assim: filho, para de querer mostrar que você é forte. Para de rejeitar o meu carinho. Para de querer dizer que o mérito é seu. Se ajoelha e se rende. Entrega esse mérito todo a mim. E aceita que eu te coloque no colo como filho. E te faça carinho. Mesmo que você não mereça. Pois o meu reino não é sobre perfeição, nem sobre mérito. O meu reino é sobre verdade, é sobre entrega. Não é sobre fazer sentido. Não é sobre lógica ou racionalidade. Pois, filho, se fosse pela lógica, a lógica que você imprime muitas vezes para julgar as pessoas que estão ao seu lado, ou a lógica que você imprime muitas vezes para julgar a si mesmo, era para você estar naquela cruz e não eu. Pois essa injustiça que você sofreu, ela não foi nem perto de todas as injustiças que eu sofri e venho sofrendo até hoje. Mas mesmo assim eu nunca reagi. Eu me mantive firme. Pois a verdade, ela não precisa de defesa.
Foi naquele dia que eu pude sentir este amor incondicional, que vai para além da razão, que vai para além da lógica, que vai para além da racionalidade. Foi nesse dia que eu compreendi que esse amor de Cristo eu não precisaria e não preciso fazer nada para merecer. Pois eu compreendi que a graça é um favor imerecido. É bondade de Deus a nosso respeito. Essa é a nova aliança. O preço foi pago na cruz. Muitos de nós temos uma crença de querer sofrer sentindo e achando que esse sofrimento ele vai nos aproximar de Deus. É um desrespeito com a cruz e com o preço que já foi pago por você. É como um pai que tem tudo para dar para o seu filho. Basta ele levantar a mão e dizer que quer. E essa vivência transformacional, essa jornada na minha vida, essa verdade absoluta que me tocou de um tanto, que não foi de maneira racional ou aprendida, foi de maneira vivencial, sentindo algo diferente. O pai me visitou no meu pior, e foi ali que eu entendi o caráter dele. Não foi no palco quando eu estava no meu melhor. Ele me visitou no meu pior. Anos atrás, quando eu fui encontrado, eu estava literalmente drogado. Literalmente. E uma pessoa que nem acreditava que Cristo era o Criador e Salvador, olhou para mim diante daquela situação, olhou fundo nos meus olhos e falou: saia daqui, pois esse lugar não é seu. Ele foi até lá e se sujou por mim, mesmo que eu não merecesse, pois eu cometi todos os tipos de pecado contra ele. Cristo não muda com você. Mesmo que você tente fazer o que você quiser a respeito dele. Ele é o mesmo. Sempre foi e sempre será. É o eu sou. Eu sou o completo, eu sou o inteiro, eu sempre fui e sempre serei. É baseado nessa visão de compartilhar, de generosidade, de contribuição que eu decidi viver a minha vida. Decidi. E não é sobre perfeição. Tem nada a ver com perfeição. Tem a ver com entrega e verdade. Buscando me tornar o melhor que eu posso todos os dias. Por isso que eu falo que a nossa vida, ela anda a partir do exato momento que o nosso orgulho desce. Quando a gente se esvazia da gente. Nessa jornada consistente de abrir mão, muitas vezes, daquilo que é o nosso direito. E que a gente compactue e siga a nossa vida não pela lógica e não pela razão. É quando a gente faz pequeno, às vezes, ao ponto de pedir perdão, quando você nem sente que errou. É se fazer pequeno para com os pequenos. Isso me constrange muito, pois eu vejo que tem vários, sei lá, grandes mentores. Tá? Mentores. Me digam quem são esses... Me digam mentores brasileiros, para a gente começar. Grandes mentores, vamos lá. Flávio Augusto, Janguier, Aguiari, Tiago Negro, João Kepler, Bruno Perini, Marcos Marques. Vocês admiram ele por quê? Brunet, Davi Braga, esse é mais ou menos. Paulo Borges, não sei quem. Vocês admiram esses caras por quê? Status, resultados, experiências. Se esses caras destruíssem as suas famílias em prol dos resultados que eles têm, vocês admirariam eles? Só existe um cara que materializa com perfeição tudo aquilo, o que
a gente acredita realmente que gera resultado e que é valioso. Um cara que foi o maior da história em tudo isso. Às vezes a gente olha para Jean Guier, para Pablo Marçal, e a gente olha, meu Deus, esse cara é incrível pelos resultados dele. Mas tem alguém que tem muito mais resultado prático que ele naquilo que a gente admira. A minha decisão de consagrar Jesus como CEO da minha empresa, vocês estão vendo ali, ó, não foi uma decisão emocional, nem uma decisão quântica, mística. Foi uma decisão racional. Essa metodologia é a mais efetiva para a minha vida. Não foi uma decisão daquelas onde você não questiona, pois existe alguém com a figura de poder a teu respeito. Foi uma decisão daquelas que foram tomadas baseadas em, cara, me explica por que você quer que eu siga dessa maneira, e todas as perguntas que eu fiz tiveram respostas. Todas. Fez sentido. Foi uma decisão pessoal minha de entregar o controle, o comando da minha vida nas mãos daquele que eu compreendi que é o único que tem a força, a entrega, o resultado, a verdade. E é o único que em toda essa jornada não errou nenhuma vez sequer. Então, precisa se criar parâmetros. E aí existem outros mestres. Aí existe Gandhi, quem mais? Maria Teresa de Calcutá, Buda, Chico Xavier. Todos eles talvez contêm parte do caminho. Mas só existe um caminho, uma trajetória, que é os três ao mesmo tempo, que é o caminho, que é a verdade, e que ao mesmo tempo também é a vida. Presta atenção, caminho é como caminhar, verdade é a certeza, é a identidade, e a vida diz respeito a usufruir, curtir, merecer, descansar, merecer, viver de maneira inteira a nossa vida. Vocês estão comigo ou não? Pode abrir os slides que eu vou te mostrar como que isso se aplica à minha vida. Pode. Vou te mostrar. Ah, quem do relógio? O do relógio? É um conhecido meu. Quer saber o nome? Quer saber o nome dele? Eu conhecia ela, mas ela não era. Eu não sou amigo dela. Era alguém que eu já tinha encontrado em alguns lugares e que eu não havia feito nada por ela em prol daquilo. Na verdade, nem foi. Ele é um cara sensível à voz do Espírito Santo e ele precisava fazer aquele ato simbólico que representaria para mim o entendimento a respeito da graça. Pois eu nunca tinha recebido nada de graça na minha vida. Até que eu compreendi, a partir daquele gesto, a partir da minha linguagem, que eu compreendi, visual, racional, que eu compreendi de maneira perfeitamente didática o que era a graça. Isso é o Espírito Santo, ele se adapta perfeitamente para a nossa necessidade. Ele constrói uma circunstância, uma situação, uma ação que representa isso perfeitamente para a gente. É isso que o Espírito Santo faz. E eu quero te mostrar de uma maneira, sobre uma perspectiva e uma ótica diferente a respeito daquilo que talvez muitos te contam por aí. Não entendam isso aqui como uma pregação. Não é. Entendam isso aqui como uma metodologia efetiva de crescimento empresarial baseada naquele que, para mim, e sobre qualquer ótica que for analisada, racional, que faça sentido, foi o maior de nós todos. Aquele que é o único, que é merecedor de adoração, pois sustenta. O único que não erra, o único que é imutável, o único que não se mexe. O nome desse cara é Jesus. Todos esses que vocês falaram erraram. Todos esses que vocês falaram, eles falharam.
Só existe uma pessoa que pregou e viveu em congruência completa com tudo aquilo. Que trouxe. Eu estou falando de maneira prática. Davi, explica o que é que você admira. Acho que vocês vão concordar comigo. Eu admiro congruência. Vocês também? Sim ou não? Então, eu admiro alguém que prega e vive aquilo que prega. Sim ou não? Beleza. Só existe uma pessoa desses todos que a gente falou que foi completo a respeito de tudo que falou e viveu. Que andou em congruência. Não andou nenhuma outra pessoa na Terra que agiu diferente. E foi a partir desse entendimento a respeito da figura, da pessoa de Jesus, que me levou a 3 níveis de entendimento sobre quem que ele era. O primeiro nível foi um nível basal. Eu vou fazer uma pirâmide ao contrário, mas tem nada a ver com Illuminati, nem nada do tipo. Eu vou fazer diferente. Em camadas. A primeira camada de entendimento e revelação que eu tive sobre isso foi uma camada lógica. A segunda foi uma camada emocional. A terceira foi uma camada vivencial. Eu sou. Augusto, lembra que a gente fez aquela pirâmide dos níveis de consciência a respeito de Deus uma vez? Tenta achar, se não conseguir, eu tenho ela. Aqui existe, nós somos, na prática, para a gente compreender, existe nós somos corpo que tem uma alma, nós somos, na verdade, espírito que tem uma alma que vive dentro de um corpo. É assim que funciona. Nós somos seres tripartidos. A revelação a respeito daquilo que é Deus para as nossas vidas vem a partir de uma jornada de entendimento contínuo que muitas vezes passa pela sensação, corpo, depois vem para algo mais almático, algo mais emocional. Só depois você compreende em espírito quem Deus é. É só nesse lugar onde a gente compreende a nossa verdadeira identidade. Só fala comigo, identidade. Sem isso, você nunca vai conseguir viver na essência, na perfeição e na completude daquilo que você nasceu para viver na Terra. E com quem que eu aprendi quem eu era? Quando você está em dúvida sobre alguma coisa, deixa eu fazer uma pergunta aqui importante. Quem acredita que eu sou um bom conselheiro? Levanta a mão para eu ver. Só quem acredita. Beleza. Quem acredita que vale pagar para mim, para eu ser seu conselheiro? Levanta a mão para eu ver de novo. Ótimo. Show. Vocês levantaram a mão porque vocês enxergam em mim competência, resultado. Sim ou não? Não é porque eu sou bonito, apesar de ser, né? Há controvérsias? As suas, né? São seus olhos. A gente vê nos outros aquilo que a gente é. Não. Então vocês aprendem comigo. E com certeza, se eu te der uma opinião a respeito da sua empresa, você vai considerar mais a minha opinião do que a opinião de alguém que você acabou de encontrar na rua, não? Ou você vai considerar mais a minha opinião do que a opinião de alguém que é um empresário, mas que não tem a expertise, a proficiência que eu tenho, flutuando entre essas 3 áreas da vida. Como eu trouxe lá, potência, propósito, lucro, resultado, influência e impacto. Concorda? Então, eu domino essas 3 coisas. Além de tudo, eu tenho essa fluidez entre o racional, o material e o espiritual, que é muito difícil das pessoas terem, pois normalmente as pessoas ou são 100% racionais ou são 100% espirituais. Às vezes a pegadinha de quem é espiritual é querer abraçar a árvore. Não cai nessa, eu já caí nessa. Ayahuasca, essas coisas, já caí nessa.
de achar que é tudo liberado, todos os caminhos levam a Roma, todos os caminhos levam a Deus. Esquece isso, não é assim que funciona, eu já testei, deu merda. Depressão, ansiedade, tristeza, um monte de pensamento troncho na minha cabeça. Existem duas maneiras, sabe? Existem as pessoas que são muito ordem, muito lei, sabe? Muita palavra, que são as pessoas mais duronas. Existem as pessoas que são muito abertas, mas é tipo uma lógica mais direita demais e a lógica esquerda demais, sabe? Aquela lógica, quem acredita em tudo, existe a lógica de quem não acredita em nada. E quem é chato, travado, existe aquilo que é o caminho do meio. O caminho do meio é a interseção perfeita. Se eu fosse você, eu notaria isso. O caminho do meio é a interseção perfeita entre poder e serviço. No meio está a virtude. Obrigado. Então existe um único caminho que representa o poder e o serviço ao mesmo tempo. Vários representam o poder, vários representam o serviço. Só tem um lugar. Alguém aqui não quer ser poderoso? Deixa eu ver, levanta a mão. Não quer. Oi? O poder, ele pode ser extremamente bom ou ruim. Depende o serviço. A quem que essa força está a serviço? Todo o meu dinheiro, todo o meu recurso, todo o meu poder, se fosse para mim mesmo, ele seria péssimo para mim e para todos. Mas a partir do exato momento que eu consagro todo esse recurso, todo esse poder, todo, não é mais ou menos, todo esse recurso, esse poder nas mãos de Deus, e eu confio por completo na condução dele para a minha vida, eu entrego tudo isso para ele, quanto mais poder e força eu tenho, melhor é. Então, se a gente estiver ancorado na rocha, a gente pode crescer. Estão me entendendo ou não? Essa é a cura. Tem gente que acha que dinheiro é pecaminoso. Não tem essa, galera? Ah, não pode ganhar dinheiro. Ah, não posso querer o melhor para mim. Você pode querer o melhor para você. Você pode querer o melhor para você. Se você estiver ancorado e com o coração no lugar certo. E onde que é esse coração? É numa pessoa? Claro que não. É no livro? Claro que não. Obviamente, é exatamente na figura desse cara, que é o único cara que construiu o maior movimento da história. Atenção, racional. Grava esse corte do zero, que esse aqui eu vou querer postar nas redes. É o único cara que construiu o maior movimento da história, que estruturou uma rede que atravessou gerações. Alguém acompanha a história do cara da Herbalife? Vocês sabem qual é o nome dele? Ele é irado, né? O cara construiu uma rede gigantesca, né? Não foi? Incrível. Imagina que tem um cara que construiu uma rede 1 milhão de vezes maior, ao ponto de que eu e você fomos impactados pela ação, pelo movimento que esse cara construiu há 2025 anos atrás. Não tinha tráfego pago, não tinha Instagram, não tinha TikTok, não tinha viralização, não tinha cancelamento, nem avião. Então, o movimento, ele foi o maior. Ele foi o cara que construiu líderes, que construíram outros líderes. Ele foi o cara que mais multiplicou talentos, pois eu acho que não existe virtude maior em atenção. A verdadeira virtude não é chegar. A verdadeira virtude é quantas pessoas eu consigo pavimentar o caminho para que essas pessoas também cheguem onde eu cheguei. A lógica da vida para mim é essa, é buscar vencer, pagar um preço, lutar. Fui lá abrir caminhos, fui lá no meio da mata, fui abrindo caminhos, abrindo caminhos, abrindo caminhos. Cheguei num lugar onde eu sempre quis estar. Aí a maioria das pessoas fazem o que quando chegam aqui? A maioria das pessoas, elas mascaram a entrada. Botam uma madeirinha, deixa crescer planta, porque fala assim, eu quero ficar aqui sozinho. A escassez faz com que a maioria dos empresários queiram ter sucesso sozinho. Isso é advindo de uma crença linear, racional a partir da vida, de que a economia é um jogo de soma zero, de que se outras pessoas ganharem, eu perco espaço. Não é assim. Existe uma lógica da multiplicação. Tem vários de vocês que acham que quando você compra algo, eu ganhei e você perdeu. Eu escutei de vários empresários, eu escuto de vários empresários dizendo assim, eu vendi algo, eu ganhei. Esquece essa conversa. Isso é visão escassa. Alô, turma do comercial, isso é visão escassa. Quando eu vendo alguma coisa
que transforma e impacta a vida daquelas pessoas é necessariamente uma relação de ganha-ganha. Existem maneiras da gente viver a vida. Vocês estão comigo ou não? Sim. 2 maneiras, 3 maneiras de a gente viver a vida, na verdade. Existe uma relação que é assim, ó. É um sim. É um sim, outro, você. É um sim e um não. Ou seja, uma relação que é um sim para o outro e não para você, ela tá boa? Por quê? Quebrou a regra do servir, do usufruir. Não faz sentido. A não ser que seja intencional, provisória e calculada. Durante um período específico de tempo, mas nesse lugar, aqui é escassez. E tem muita gente que dá sim para todo mundo de fora e não para si mesmo. Ou seja, muita gente que entrega mais, que serve mais do que usufrui. Existe outro grupo de pessoas, que são as pessoas que querem, que são o não para o outro e o sim para si. São as pessoas que em pouquíssimo tempo vão ficar vazias. São as pessoas que em pouquíssimo tempo vão cair na real a respeito de que não faz sentido viver uma vida assim. Não faz sentido viver uma vida tomando, subtraindo. Só faz sentido viver uma vida multiplicando. Vocês podem falar essa palavra? Multiplicar. Você só multiplica a partir de um tipo de relação. É uma relação que é um sim, sim. Existe um quinto tipo que é um não, não. Isso aqui é um tolo conduzindo o outro. É um apoiando no outro até que os dois caem. Tem vários casamentos que estão assim. É um não, não. É você não está dando o melhor para si e nem está dando o melhor para o outro. Eu só consigo dar o melhor para o outro a partir do momento que eu dou o melhor para mim mesmo. Tem gente que chama isso de egoísmo, mas não é. A única maneira de eu conseguir fazer pelo outro é o primeiro. É eu fazer por mim. Cuidar de mim. Eu só consigo dar para o outro aquilo que eu tenho. Ou seja, a relação de abundância é essa aqui. É uma relação sim, sim. Onde é um sim para mim e um sim para o outro. Isso é multiplicação. A lógica da multiplicação, para mim, é muito simples. São quantas pessoas ganham a partir do momento que eu ganho. O que é que eu quero fazer? Eu quero vir, ganhar, conquistar, voltar para o topo, para o começo da jornada, tirar umas fotos lá da frente e mostrar para todo mundo, cara, esse é o caminho, venham junto comigo. Olha que incrível que é isso. Olha a vida que eu estou vivendo. Olha o resultado que eu estou tendo. Usa da linguagem que for necessária para aquela pessoa compreender, não importa. Mas muitas vezes ela nem tem consciência do que é bom. Convence e traz essas pessoas para aquele lugar. Você não sabe que isso é bom? Sim ou não? Então que a gente avance. A minha regra de vida são quantas pessoas ganham quando eu ganho. Esse precisa ser o meu pensamento, o pensamento da multiplicação. Esse é o pensamento do legado. E sabe com quem que eu aprendi isso? Não foi que ninguém aqui embaixo, não, cara. Eu aprendi isso com Jesus. Foi o cara que mais construiu líderes. Foi o cara que empoderou. Vários têm medo que as outras pessoas cresçam. Pois se elas crescerem, talvez tire um pedaço de mim. Talvez faça com que o meu brilho seja diminuído. Somente pessoas completas, inteiras, em identidade, dão liberdade para que as pessoas cresçam até mesmo maiores do que elas. Tem muito ambiente de igreja por aí que o líder ele é inseguro e ele mina o crescimento de todo mundo ali embaixo. O crescimento racional, o crescimento intelectual, o crescimento espiritual, pois tem medo que aquelas pessoas cresçam. Só tem medo do crescimento dos outros as pessoas que são inseguras. Eu desejo que todo mundo na minha empresa cresça. Eu falo para os meus colaboradores, para a turma que trabalha comigo o tempo todo, só vão ter 2 tipos de pessoas que vão trabalhar comigo. Aqueles que vão ser meus sócios e aqueles que vão ser promovidos ao mercado de trabalho. É uma jornada de treinamento, a minha empresa é um berço. O meu objetivo na minha empresa é formar pessoas. Pega isso para você, cara. Formar pessoas. Ajudar pessoas a se tornarem melhores. Davi, eu consigo sempre? É claro que não, mas tem uma coisa que acontece, que é incrível. Quanto mais recurso eu tenho, mais capacidade eu tenho de poder impactar positivamente as pessoas a partir dessa visão, pois o lucro ele financia essa visão e esse propósito.
Não adianta eu querer fazer o bem sem eu ter para dar. Eu só posso dar o que eu tenho. Então, resumindo, esse cara formou milhares de líderes do zero. Não é pegar quem já tinha potencial. Porque pegar você prontinho assim tá fácil. Já tá quase pronto. É um ajuste ou outro. Tipo assim, você na minha mão, comigo te conduzindo, cara. Eu vou empurrar para um lado, empurrar para o outro, vou dar um tapinha, vou ajeitar teu cabelo. Eu vou talvez trocar esse relógio. Eu vou te colocar em 2 ou 3 mesas. Vou te dar uns exercícios para fazer. Tá facinho de resolver. Facinho. Agora, mérito de verdade é quem pega a gente do zero e constrói. Eu fui construído do zero, você não? Cara, se você visse só do lugar que Jesus me resgatou, como é que eu vou acreditar em pessoas se eu fui levantado a partir dessa graça do Pai? E se você não tem consciência a respeito de que você está muito melhor do que a maioria das pessoas que estão ao seu redor, você tem um problema grave. Gravíssimo, na verdade. Olha de onde você veio, ganhe consciência a respeito disso. E o mínimo que você pode fazer em gratidão a quem te levou até lá é falar, cara, deixa eu patrocinar o teu reino. Deixa eu te ajudar nesse projeto de trazer mais pessoas. Então, talvez vocês acham legal o que atrela a autoridade a mim. Vocês falam assim, Davi, você é autor best-seller. Sou, mas tem um autor best-seller mundial. Foi o cara que estabeleceu o método perfeito de geração de resultados sem perder a vida. E foi o único cara que caminhou em congruência perfeita com tudo que pregou. Só que isso tudo é incrível, sim ou não? Sim. Mas que apesar de tudo isso, para mim essa parte mais fantástica de todas, ele abriu mão do direito de se envaidecer por isso. Atenção, ele nunca abriu mão da força, do poder, da comunicação. Ele abriu mão do direito de usar esses recursos em prol de um projeto próprio e pessoal. Alô? Vocês estão entendendo ou não? Cara, eu juro, isso mudou minha vida, cara. Eu estou tão entusiasmado de contar isso para vocês. Vocês não estão, não? Eu posso te ensinar qualquer coisa, se eu não te ensinar isso aqui vai faltar, vai ficar manco, capenga.